Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 202, sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022. Mais uma vez com a nossa resenha semanal de geopolítica e já começo logo, tem bastante coisa para falar com vocês hoje sobre a resposta do presidente Putin. Vocês lembram na semana passada, no nosso Conexão Geo 201, que eu falei sobre o contra-ataque ucraniano bastante exitoso, na região nordeste ali da Ucrânia, e eu tinha comentado que ficava a expectativa sobre a resposta da Rússia. A Rússia não é um país qualquer, lembrando a todos que a Rússia é considerada por muitos think tanks especializados nisso como a segunda maior potência militar do planeta, avante inclusive da própria China. Então, o que nós vimos essa semana, quarta-feira, um movimento do Putin concreto em direção a aumentar a temperatura desse conflito. O Putin ele estabeleceu um decreto de mobilização parcial e, na prática, quer dizer um envolvimento maior da indústria, especialmente da indústria de defesa, e também a convocação de 300 mil reservistas, por enquanto somente reservistas, para as Forças Armadas Russas. Leonardo, isso é grande, isso é muito, isso é pouco? O número que eu posso dar para vocês é que aproximadamente entre 100 e 150 mil militares russos estão dentro do território considerado como Ucrânia, ocupando parte do território que pertence à Ucrânia, só para vocês terem uma ideia, entre 100 e 150 mil. Ora, 300 mil, obviamente que é um número bastante considerável. Então, esse movimento russo é um movimento claro que em paralelo, nós também tivemos essa semana a confirmação dos plebiscitos nas regiões de Donetsk e Lugansk, a leste. Vocês lembram que eram aqueles dois territórios a leste da Ucrânia que se sublevaram contra a Ucrânia lá em 2014, Vocês lembram de 2014, quando a Crimeia fez um plebiscito e passou a fazer parte novamente da Rússia em 2014, março de 2014, e essas duas regiões do leste da Ucrânia, Donetsk e Luhansk, iniciaram uma guerra civil contra as forças da Ucrânia e queriam a sua independência em relação à Ucrânia. A Rússia somente, digamos assim, reconheceu a independência dessas duas repúblicas ali pouco antes da invasão, no dia 21 de fevereiro deste ano, mas agora, nesses próximos dias, ocorrerá um referendo para legitimar a anexação desses dois territórios à Rússia. E além desses dois territórios, de Donetsk e Luhansk, as regiões de Zaporízhia e de Kherson, que ficam ali no sul da Ucrânia, já ocupados por forças russas desde o início do conflito, lá mais ou menos em março. Ou seja, se acontecer o que nós esperamos que vai acontecer, que digamos assim, a vitória do plebiscito pela anexação ao território russo, eles passam a ser parte da Rússia. Não, qualquer ataque da Ucrânia sobre esses territórios será um ataque ao território russo. E para piorar, ou seja, vejam bem, recapitulando, a mobilização parcial formal, a primeira mobilização parcial na Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. Isso não é pouca coisa, 300 mil reservistas convocados. Ao mesmo tempo, temos essa questão aí dos referendos, ou seja, da opção desses territórios que eram ucranianos, que são ucranianos, para ver se eles passam a fazer parte da Rússia. E, para piorar a situação, declarações ontem e antes de ontem, tanto do Medvedev, que já foi primeiro-ministro da Rússia e presidente da Rússia, e do próprio Putin, falando sobre eventual uso de armas nucleares táticas caso o território russo seja atacado. Ou seja, se aquelas províncias, aquelas regiões da Ucrânia em referendo passarem a fazer parte formalmente do território russo e o contra-ataque ucraniano obviamente envolve essas regiões, a Rússia está dizendo que pode utilizar armas nucleares táticas para se defender. Olha, ele só está falando isso porque realmente a situação
não é boa para as Forças Armadas russas, não faria sentido o Putin falar de arma nuclear, nem ele, nem o Medvedev. Eles não são loucos, né? A princípio, até onde nós sabemos, eles não são loucos, eles estão falando isso para ganhar tempo, para intimidar as forças ucranianas, para intimidar a OTAN, para que não haja esse ataque, para que dê tempo da mobilização militar desses 300 mil militares, de forma que a Rússia possa, de maneira convencional, sem uso de armas nucleares, poder reagir a esse contra-ataque ucraniano. Ou seja, a situação está muito delicada, a situação, eu diria que desde 1962, na crise dos mísseis de Cuba, nós não temos uma situação assim tão crítica em termos de possível uso de armas nucleares num conflito, né? Eu não descarto totalmente, eu acho que seria uma coisa insana, até porque sabemos aí dos efeitos das armas nucleares, até para o próprio território russo, porque sabemos que aquela região é toda uma região de planície, não existem elevações naquela região, ou seja, não se sabe exatamente o que pode acontecer com os efeitos nocivos das armas nucleares, aonde que a Rússia atacaria armas nucleares, na própria capital, em Kiev, seria uma coisa assim absurda, na minha opinião, mas nós não podemos descartar. Eu diria que essa semana é uma semana muito significativa para o conflito e que futuramente os historiadores vão marcar essa semana como uma das semanas mais importantes desse conflito da Ucrânia. Sei que muitos estão cansados desse assunto, mas chamo a atenção que é, sim, um momento muito grave na estabilidade do sistema internacional. Segunda parte do nosso Conexão 202 de hoje, alguns dos discursos da Assembleia Geral da ONU. Sabemos que na terça-feira dessa semana começaram os discursos mais importantes dos grandes líderes. O discurso de abertura é tradicionalmente feito pelo presidente do Brasil. Na área internacional, eu destaco que, mais uma vez, o presidente Bolsonaro, como outros presidentes já o fizeram, voltaram a falar da necessidade de uma reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, lembrando que o Conselho de Segurança das Nações Unidas é composto por 15 países, sendo que 5 são membros permanentes, com direito a veto. Uma coisa da Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial, não tem mais cabimento o Conselho de Segurança ter essa estrutura com apenas 5 países tendo esse direito a veto. O que é mais coerente é que não exista mais essa questão do veto e seja por maioria simples, e outros países importantes, como é o caso do Brasil, como é o caso do Japão, como é o caso da Índia, como é o caso da própria Alemanha, passem a se tornar membros permanentes do Conselho de Segurança e o Conselho de Segurança passe a ser, digamos assim, um conselho pela maioria e não com esse artifício aí do veto. O próprio presidente Biden dos Estados Unidos chegou a falar sobre a necessidade da expansão desse Conselho de Segurança da ONU, porque é óbvio que essa questão do veto invalida qualquer questão mais importante, principalmente as questões envolvendo os grandes países. Agora, envolvendo a Rússia, que estamos vendo, como também foi o caso dos Estados Unidos em 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque e a grande maioria dos países naquela época foi contrária à invasão dos Estados Unidos. Eu gosto sempre de lembrar essa questão da invasão dos Estados Unidos no Iraque, porque é uma realidade e a gente não pode esquecer da história. A história é importante nesse momento. Com relação a outros discursos, muitos outros discursos, eu só destaco apenas 2 bastante interessantes. Um do presidente iraniano, vou falar daqui a pouco das questões que estão acontecendo dentro do Irã, e o presidente do Irã, o Ibrahim Raisi, ele tentando acusar o Ocidente, né, que o Ocidente todo está reclamando das manifestações que estão ocorrendo agora no Irã em função da morte de uma senhora, que eu vou falar daqui a pouco, mas a questão que o Raisi colocou na Assembleia Geral da ONU é o seguinte: olha, se vocês estão acusando o Irã sobre essa morte, também poderia acontecer algum tipo de ação contra o presidente Donald Trump, que matou um general nosso lá no Iraque. Vocês lembram, o Qasem Soleimani, em janeiro de 2020, um drone atacou, o Soleimani estava no Iraque naquela ocasião, e um drone acabou destruindo o veículo onde estava o Soleimani. Vocês lembram que foi uma tensão muito grande, um pouquinho antes do início do Covid, ali aconteceu no Iraque, e a tensão entre Irã e Estados Unidos
Unidos, na época o presidente era o presidente Donald Trump, ou seja, o presidente iraniano trouxe essa questão novamente para a Assembleia Geral da ONU, achei bastante interessante. E outra coisa que achei interessante essa semana, nesses primeiros dias, é que o primeiro-ministro de Israel, o Yair Lapid, colocou a questão defendeu a solução de dois países, né, entre Israel e Palestina. Achei bastante interessante esse posicionamento do Yair Lapid. Infelizmente, sabemos que teremos eleições gerais no Israel agora em novembro, novamente, mais eleições em Israel. E eu vejo essa questão da Palestina um grande entrave aí para a pacificação da região. Eu também concordo com o primeiro-ministro Lapid de que a solução é ter uma Palestina pacificada, uma Palestina que convive em paz com Israel, porque o grande inimigo, o grande problema de Israel é o Irã. O Irã está efetivamente... O Irã não é um país qualquer, o Irã tem 80 milhões de habitantes, toda hora eles falam contrário a Israel e estão realmente desenvolvendo sua arma nuclear. Então o Irã é o grande inimigo de Israel, então resolver a questão da Palestina eu também vejo como uma prioridade para o Estado israelense. Na parte do Estamos de Olho, terceira parte do nosso Conexão GEO 202, eu começo falando de Armênia e Azerbaijão. Já falei sobre isso na semana passada, eles voltaram a entrar em clinch na semana passada, conflitos bastante fortes, né, digamos assim, depois daquele de 2020, mas a novidade que eu trago para vocês é que domingo agora, no dia 18 de setembro, quem que apareceu lá na Armênia, defendendo a Armênia e contra os ataques do Azerbaijão? A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi. A mesma Nancy Pelosi que tocou um tumulto no sistema internacional semanas atrás, quando visitou Taiwan. A Nancy Pelosi agora foi na Armênia. Vamos lembrar que a Armênia e Azerbaijão já fizeram parte da União Soviética. A Rússia possui 2 bases militares na Armênia, e a Rússia atualmente, em função da guerra na Ucrânia, ela não tem condições, ela está mostrando que não tem condições de garantir a paz entre Armênia e Azerbaijão. Lembrando que naquele conflito de 2020 entre Armênia e Azerbaijão, ali no Cáucaso, ali no sul da Rússia, a Rússia ela que mediou o acordo de paz entre os dois países e colocou lá 2.000 militares russos numa missão de paz, efetivamente, ali separando a Armênia e Azerbaijão. Obviamente que com o conflito na Ucrânia, a Rússia precisa de todos os militares que possa juntar para atuar na Ucrânia, e os Estados Unidos vai e manda a Nancy Pelosi lá na Armênia para defender a Armênia, etc., dizer que o Azerbaijão está errado, e achei bastante interessante essa visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos. E não é só ali no Cáucaso, ou seja, entre Azerbaijão e Armênia, que estamos tendo problemas ali no entorno da Rússia. Estamos também em Tadiquistão e Quirguistão, 2 países que muitos desconhecem, são países da Ásia Central, países que também fizeram parte da União Soviética e que na semana passada entraram também em conflito na fronteira, com aproximadamente 100 mortos, ou seja, mais um problema no entorno estratégico da Rússia. Outro ponto importante que estamos de olho é a questão das manifestações no Irã. Essas manifestações iniciaram no final de semana em função da morte da jovem Mahsa Amini, que é uma mulher curda que foi presa alegadamente por estar vestida fora dos padrões iranianos, e ela morreu na prisão, né? E todos dizem que ela foi torturada, e o governo, a princípio, já se desculpou pela morte, etc. Não, digamos assim, não reconheceu a tortura, mas se desculpou por ela ter morrido dentro de uma prisão iraniana. Só que os protestos explodiram em todo o Irã, já falam-se de mais de 100 mortos em função dos protestos e, obviamente, da reação da polícia iraniana contra os protestos, uma coisa bastante preocupante. Uma instabilidade, mostra a instabilidade que tem dentro do Irã, e nós estamos de olho em relação a isso.
Também estamos de olho nas eleições italianas. As eleições gerais acontecerão neste final de semana, neste domingo, e a Giorgia Meloni, que está aí liderando uma coalizão de extrema direita, pode vencer as eleições, é a grande favorita para vencer as eleições, e isso pode trazer mudanças bastante interessantes no posicionamento da Itália, inclusive dentro da União Europeia, inclusive em relação a muitas questões que estão em andamento. Vamos acompanhar as eleições italianas nesse final de semana. E, como sempre faço, trazendo aí para fechar o nosso Conexão Geo, uma boa notícia. Essa semana também tivemos um teste exitoso do míssil superfície da Marinha do Brasil, lançado a partir da fragata Constituição, e foi um lançamento de pleno êxito, e que eu gosto de trazer essas notícias de defesa, porque infelizmente a nossa imprensa pouco fala sobre isso, mas foi um ponto, um avanço, digamos assim, no desenvolvimento dessa capacidade. Qualquer país relevante no sistema internacional precisa ter uma indústria de defesa própria, uma indústria de defesa forte, e esse teste exitoso aí do míssil superfície, ou seja, um míssil que é lançado de um navio contra outro navio nacional, é uma notícia muito positiva. E é com ela que fecho mais esse Conexão Geo 202, agradecendo aí sempre a audiência de vocês, os likes, os comentários no YouTube, nas redes sociais, os compartilhamentos que vejo também nas redes sociais do meu podcast e também dos outros posts que eu faço nas redes sociais. Agradeço muito por essa consideração, desejo a todos um excelente final de semana, uma excelente semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.